Olá, pessoal, bem-vindos a mais um plantão TSA do Portal Anestesia. Aqui o professor Eduardo Piccinini para falar um pouquinho sobre a nossa próxima trilha, sétima trilha, a trilha de sistema gastrointestinal, que vai ter aí temas importantes como anestesia em cirurgia abdominal, para videolaparoscopia e robótica. Também um tema, obviamente, muito importante é obesidade, transplantes e transplante hepático, né, a introdução dos transplantes, e também anestesia em oncologia, anestesia oncológica, que é uma aula aí dada pela professora Tati, uma querida aqui do Portal Anestesia. Muito bem, primeiro ponto é anestesia para videolaparoscopia e robótica. Então, algumas dicas aí que a gente sempre tem que ficar atento nos casos clínicos, nas questões que caem no TSA, lembrar sempre do posicionamento. Eu sei que a gente já teve esse tópico sobre posicionamento, proclive acentuado, declive, e as alterações fisiológicas, principalmente na parte relacionada ao sistema cardiovascular e respiratório, que é o nosso foco aí durante essas anestesias, lembrar desse posicionamento associado ao pneu peritônio, que vai rolar tanto na videolaparoscopia, tanto na robótica. Então, essas alterações fisiológicas vão ser colocadas dentro de casos clínicos, né? E aí o objetivo sempre é eu conseguir estabelecer aí um paciente controlado hemodinamicamente, né? Evitando hipotensão. Então, sabendo que eu vou colocar um proclive nesse paciente, eu vou ter uma diminuição importante do meu retorno venoso, vou ter diminuição de débito cardíaco. E, obviamente, não depende só desse posicionamento, as respostas, depende também da minha anestesia, depende do tipo de anestesia que eu fiz nesse paciente, depende de quanto eu tenho de pneu peritônio nesse paciente também, porque altas pressões de insuflação acabam gerando um aumento uma diminuição importante do retorno venoso e assim por consequência do débito cardíaco. E também o posicionamento vai influenciar tudo isso, se o paciente é jovem, idoso, se é cardiopata. Então tudo isso tem que ser colocado dentro de uma análise muito importante quando a gente vai falar de videolaparoscopia e robótica. Um ponto que eu chamo a atenção aí para a robótica é para o bloqueio profundo, principalmente na robótica. Talvez até um pouco mais que na videolaparoscopia a gente tenha que se preocupar com isso, porque a robótica é essencial que o paciente não tenha nenhuma movimentação, que ele fique totalmente imóvel. Então, um adequado plano anestésico, tanto hipnótico quanto de analgesia, e também um bloqueio neuromuscular aí profundo, tá? De preferência, infusão contínua de bloqueador neuromuscular, com acompanhamento, com monitorização de TOF, né? Com monitorização de bloqueio neuromuscular. De preferência, contagens baixas aí, né? Um TOF zeragem, uma contagem de 1 a 2 já está muito bom aí para robótica. Já tem um pessoal postulando aí usar 0 de contagem pós-tetânica também, mas ainda nas referências fala de um bloqueio profundo entre 1 e 2 e não de um bloqueio intenso. Mas vamos continuar aí nas nossas referências. Então, lembrar disso, da importância do bloqueio neuromuscular profundo nesse paciente, tanto para o intraoperatório quanto para o desfecho de pós-operatório. A gente sabe que quanto mais relaxado esse paciente, menores pressões de insuflação abdominal e, obviamente, melhores desfechos aí da parte respiratória, também diminuição de atelectasia no pós-operatório. E lembrar que uma vez que eu fiz bloqueio profundo, lembrar que eu vou ter que reverter, a maioria das vezes eu tenho que fazer esse bloqueio com rocurônio e reverter com Sugamadex. Se eu fizer infusão contínua de cisatracura, eu vou demorar muito para descurarizar esse paciente, vai demorar muito mais tempo, tá? E o nosso objetivo sempre é estubar esse paciente rapidamente. Então, alterações importantes em robótica e em videolaparoscopia que eu tenho que lembrar. Deslocamento diafragmático, vai ter uma diminuição importante da expansão pulmonar e eu vou ter todas as alterações respiratórias em relação a isso. Então, um bloqueio neuromuscular profundo vai melhorar a minha forma de ventilar esse paciente, né? Mesmo tendo essa compressão diafragmática, essa dificuldade de expansão pulmonar pelo pneu peritônio, talvez pelo posicionamento, quando eu coloco o paciente em Trendelenburg, eu vou ter aí alterações importantes. Então, diminuição de capacidade residual funcional, formação de atelectasias, mais chance de hipoxemia e chute nesse paciente, de saturação que vocês conhecem muito bem. Então, lembrar aqui dos ajustes respiratórios adequados desse paciente, manter uma normocapnia, óbvio, né, com uma boa saturação, e a instituição aí de PIP, né? Então, a gente sabe que o PIP, ele é obrigatório durante as nossas anestesias, né?
Só em exceções que a gente não utiliza o PIP. O PIP faz parte da ventilação protetora também, né? Acima de 5 de preferência, e o ajuste conforme a necessidade de cada paciente. Lembrando também da parte hemodinâmica, lembrar que aumentar muito o PIP, eu também vou diminuir retorno venoso, vou prejudicar ainda mais o débito cardíaco, já pode estar diminuído nesses pacientes. E a parte cardiovascular, que está aí no jogo junto, né? A compressão abdominal tem essa diminuição desse retorno venoso, eu tenho diminuição do débito cardíaco, tem uma liberação maior de catecolaminas, posso ter algumas instabilidades hemodinâmicas. Então, cuidado também com o posicionamento desses pacientes e na insuflação do pneumoperitônio, né? Uma das complicações que eu tenho durante a insuflação do pneumoperitônio é justamente a bradicardia severa em alguns pacientes. E, em alguns casos, também você pode ter a sistolia durante esse estímulo aí inicial. Então, tem que ficar de olho, porque isso também pode ser uma questão que pode aparecer lá na sua prova do TSA. Complicações. Então, lembrar que toda vez que eu insuflo CO2 na cavidade, eu manipulo vísceras também, eu tenho uma chance maior de náusea e vômitos, né, no pós-operatório. A gente sabe que as cirurgias por vídeo são cirurgias com mais potencial de náusea e vômitos no pós-operatório, então eu vou ficar de olho nesses pacientes e também vou fazer uma profilaxia múltipla aí, bem indicada nesse paciente com os seus tempos corretos, né? Lembrar que eu tenho que fazer as drogas conforme a indicação, né? Não adianta fazer corticoide no final da cirurgia visando diminuição de náusea e vômito. O corticoide tem um tempo de ação um pouco mais prolongado para começar, eu tenho que começar lá no início, né? Então eu tenho que lembrar de tudo isso em relação à videolaparoscopia e também à robótica. Então, a instalação do pneumoperitônio, algumas vezes a gente tem a embolia de CO2, é muito raro, na verdade, né? Mas ela pode acontecer, é aquele quadro de embolia, aquele quadro trágico aí de instabilidade hemodinâmica e dificuldade respiratória importante desse paciente. O enfisema subcutâneo acontecia mais frequentemente antigamente, principalmente que era um pouco mais precário, né, as condições cirúrgicas, e também se demorava muito tempo, mas hoje em dia a gente dificilmente vê enfisema subcutâneo. O pneumotórax também é raro, raramente a gente precisa drenar um pneumotórax, mas ele também pode ocorrer, e lembrar da hipotermia, que é uma complicação aí, que eu estou insuflando um gás que é frio dentro do abdômen do paciente ou do tórax do paciente que seja, e eu vou acabar tendo hipotermia, e lembrar de todas as consequências de hipotermia que também podem cair na prova, né? Diminuição de coagulação, aumento de infecção, prolongamento de drogas, inclusive dos nossos relaxantes neuromusculares. Um dos que são mais prejudicados são os bloqueadores neuromusculares com a hipotermia. Junta ainda as técnicas de analgesia multimodal, onde se emprega o magnésio, aí eu tenho uma piora ainda maior do meu, uma dificuldade maior de reversão de bloqueio e uma chance maior de paralisia residual no pós-operatório. Tem que ficar atento aí ao combate da hipotermia. O combate da hipotermia é super importante no nosso dia a dia. Obesidade, então lembrar aqui da anestesia em obesidade, as alterações fisiológicas que a gente sempre fala da obesidade, todas as alterações respiratórias e cardiovasculares desse paciente, e também lembrar dos casos de apneia de sono, que é mais comum no paciente com obesidade mórbida. Então, lembrar do sistema respiratório alterado, né, tem uma maior demanda de oxigênio. Lembre-se que o obeso tem um aumento grande da quantidade de gordura, isso demanda mais trabalho cardiovascular e respiratório, né, para aumentar esse metabolismo. Então, eu tenho um metabolismo aumentado, eu preciso de mais oxigênio chegando aí nessas células por causa desse aumento de metabolismo. Então, eu tenho já um aumento metabólico importante, um aumento de consumo de oxigênio, um aumento da produção de CO2, e eu vou ter aí alterações respiratórias por causa da grande massa abdominal que acaba comprimindo o diafragma. Quando o paciente obeso deita, então, eu pioro de forma muito mais intensa a formação de atelectasias nesse paciente, né? O obeso, ele já tem atelectasia sentado, ele já faz atelectasia. Quando eu deito obeso, praticamente eu tenho massa abdominal dentro do tórax desse paciente, então eu acabo muito com a minha capacidade residual funcional, né? Então eu tenho que ficar de olho nisso, com o obeso, no sistema respiratório, essa preocupação também com a ventilação do obeso. Se eu coloco o obeso ainda na videolaparoscopia, também tenho mais um desafio, porque aí eu junto vários problemas juntos, mas é muito legal de raciocinar desta forma para a gente entender essas alterações e tentar
diminuir essas complicações que vão ser pedidas aí na prova. Um outro ponto importante do obeso é lembrar que o obeso ele pode ter uma via aérea difícil, geralmente não são todos obesos. Antigamente se achava que todos os obesos tinham via aérea difícil, né? Todo mundo era via aérea difícil, mas a gente sabe que isso tem uma relação importante com a circunferência cervical, né? Obviamente com todos os outros achados de via aérea difícil, a gente tem que colocar isso também pro obeso, mas chama muito atenção a grande circunferência cervical. Isso faz um coxinho na região occipital aqui e dificulta a intubação de alguns obesos, principalmente quando eu tenho circunferências cervicais muito grandes, né, muito largo, né, esse pescoço, eu acabo tendo uma dificuldade maior de intubação. Mas lembre-se que mesmo não tendo uma via aérea difícil anatômica, o obeso deve ser considerado como uma via aérea difícil fisiológica, porque aumento de consumo de oxigênio e dessaturação precoce. Então, quando eu faço anestesia no obeso, eu tenho que colocar esse paciente num proclive, né, colocar a rampa embaixo, né, dar uma boa pré-oxigenada nesse paciente, deixar um catéter de oxigênio também, fazer oxigenação apneica enquanto eu faço a intubação desse paciente. Então eu tenho que suprir esse obeso com mais oxigênio, fornecer de forma adequada, porque eu sei que ele é uma via aérea difícil fisiológica, ele vai dessaturar rapidamente e vai fazer hipoxemia durante a intubação. Então cuidado com isso. Também é um ponto importante aí que pode eventualmente cair na prova, uma indução anestésica de um paciente obeso e uma intubação também nesse paciente. Ventilação no obeso também é importante, lembrar que a gente sempre faz ventilação protetora em todos os pacientes e sempre com peso corporal ideal, PCI, no obeso, tá? Não adianta você querer colocar lá todos os quilos do obeso. A gente já fez isso lá no passado, quando não sabia muito se anestesiava o obeso com altos volumes pulmonares, e aí, obviamente, provavelmente vai ter mais lesão pulmonar nesse paciente. E aqui o stop bem, então lembrar da apneia, do risco da apneia desses pacientes, que esses pacientes que têm apneia do sono, eles são mais sensíveis aos nossos anestésicos, tanto inalatórios, quanto os opioides, quanto os benzodiazepínicos. Então eles têm uma chance maior, eles têm um drive diferente do ponto de vista de depressão respiratória, então eles são mais sensíveis, né? Então a gente tem que ficar de olho nesse paciente, porque ele pode deprimir no pós-operatório, ele pode deprimir na recuperação pós-anestésica, e ainda mais quando eu coloco um paciente obeso aí, ou pouquinho obeso, que talvez um risco de apneia, e eu não vi esse risco de apneia do sono desse paciente, eu não posso colocar esse paciente como aí um paciente para cirurgia ambulatorial, tenho que ter critério para isso. Então, lembrar do stop bang, então, um ponto para cada item. Então, ronco, cansaço, alguém visualizou a apneia, hipertensão, vocês sabem muito bem isso aqui tem que estar decorado para a prova, para a gente saber cada pontuação que tem. Então, baixo risco de 0 a 2, risco intermediário de 3 a 4 e risco 4 de 5 a 8 pontos, ou se eu tiver sim para 2 ou mais das 4 perguntas iniciais, que são aquelas, né? Ronco, cansaço, se alguém viu esse paciente fazer apneia e hipertensão. Sim para 2 ou mais sexo masculino, ou sim para 2 ou mais com IMC alto, ou com a circunferência do pescoço. E aí tem aqui a circunferência do pescoço maior ou igual de 43 para homem e 40 para as mulheres. Então, circunferência do pescoço, lembra que eu falei lá da intubação, também vale aqui para o stop bang. Então, critérios importantes aí de apneia no pós-operatório. Outro item que tem transplante hepático, que é um capítulo gigante, né? Eu destaco aqui entender as alterações fisiológicas, né? Fisiológicas não fisiopatológicas do paciente terminal. Eu acho que isso é um ponto importante também, a gente entender as alterações que tem nesse paciente. E aí saber que eu vou ter alterações importantes, aí, principalmente com as nossas drogas, que todas são metabolizadas no fígado. Então eu vou ter alterações importantes do ponto de vista de farmacocinética no paciente que vai chegar lá para o transplante. Então eu vou usar drogas nesse paciente que obviamente fujam dessa metabolização e que tenham pouca alteração em relação a isso. Então eu prefiro drogas que tenham metabolização plasmática, né? Então vou pensar em remifentanil, vou pensar em cisatracúrio, vou pensar em drogas que não necessitem tanto disso, tanto do fígado para elas funcionarem, tá? Lembrar que os inalatórios podem ser utilizados, né? O inalatório
tem pouca metabolização hepática, pega o sevoflurano, só tem 2% de metabolização, 98% é liberado por via pulmonar, o que isso é um grande avanço em relação à parte de metabolização nesse paciente. No transplante hepático eu tenho aí as fases pré-hepática, anehepática e de reperfusão. Obviamente que eu tenho que saber cada um desses tempos e o que ocorre em cada uma delas na parte cirúrgica para eu entender qual que vai ser a minha parte na anestesia. Então a parte inicial de dissecção, a fase pré-hepática, é uma fase que pode ter um pouco mais de dessangramento, né, por causa da própria dissecção. A parte anehepática aí que eu vou ter ausência desse sistema hepático, dessas metabolizações, é onde eu posso ter a hipocalcemia, né, que eu posso estar dando sangue para esse paciente e eu tendo aquele quelante que fica nas bolsas de sangue, né, no citrato de sódio, que ele é metabolizado no fígado. Na fase anehepática eu não consigo metabolizar, aumento isso, quelo o cálcio, tenho aí alterações importantes cardiovasculares, né? Uma hipocalcemia com alterações cardiovasculares também pode repercutir em coagulação, também essa falta do cálcio, mas a gente vê a depressão miocárdica principalmente. E a fase final, a fase de reperfusão, que vocês devem saber que é aquele desespero, aquela avalanche em que eu tenho que tirar esse paciente quando se reperfunde o fígado, né? Que ele faz uma instabilidade hemodinâmica muito grande e, obviamente, eu tenho que entrar aí com o que eu posso de droga. Então, para estabilizar esse paciente, né, do que eu tiver à nossa disposição. Então, são essas 3 fases aí que podem cair na prova. Eu acredito que deva cair aí uma dessas ideias aí da reperfusão, o que fazer, qual droga entrar. Então, ver a parte hemodinâmica é muito importante, a parte de reposição de sangue aqui no transplante hepático. Quem sabe uma questão com Rotem e um transplante hepático para saber o que eu tenho que dar para o paciente que está ali sangrando durante o transplante hepático, talvez uma boa ideia. E por último, aqui a anestesia oncológica é um tema que eu deixo aqui de recomendação para estudar aquelas cirurgias com a quimioterapia hipertérmica, né, que faz a infusão do quimioterápico em altas temperaturas, que é uma cirurgia super difícil também. Eu acho que é um ponto que deve ser sempre revisado, porque eles gostam muito de perguntar na prova, tanto na prova escrita quanto oral. Eu vejo que cai bastante esse tema. Eu trouxe aqui os efeitos colaterais que são importantes das drogas que esses pacientes podem estar tomando. Então, a interação medicamentosa entre os nossos efeitos dos nossos anestésicos com os quimioterápicos de uso. Então, lembrar, doxorubicina tem uma cardiotoxicidade importante, a bleomicina pode levar a uma fibrose pulmonar, a cisplatina leva uma insuficiência renal aguda que pode ocorrer, e aí o meu cuidado no intraoperatório com esse paciente com insuficiência renal ou desenvolvendo uma insuficiência renal, a cistite hemorrágica pelo ciclofosfamida, os pacientes que tomam metotrexato, aí um importante agente para câncer de mama, né, a insuficiência hepática que pode ocorrer. Lembrar dos pacientes de oncologia, e aí a gente já entra na via aérea difícil mesmo, paciente com radioterapia, né, que faz a radioterapia cervical, a gente sabe que esse paciente aí vai fazer sinéquia de pescoço, ele é um paciente que tem possibilidade de ventilação impossível e também preditores, obviamente, de via aérea difícil, de intubação difícil também. Então eu tenho que lembrar dessa irradiação anterior para eu planejar minha anestesia nesse paciente oncológico. Supressão de adrenal, a gente sabe muito bem dos corticoides, né? Então, além da reposição do corticoide, né? Esse paciente que toma o corticoide crônico, seja ele oncológico ou não, a gente tem que repor o corticoide durante a nossa anestesia. Na indução à anestesia, a gente já tem que fazer uma dose aí de corticoide para evitar a supressão adrenal, que pode se manifestar com uma grande hipotensão, uma estabilidade hemodinâmica importante durante a nossa anestesia. Outras alterações que você pode ter nesse paciente é síndrome da secreção inadequada do ADH, né, ciclofosfamida cisplatina. Uma alteração importante é um panhipopituitarismo, né, com irradiação. Você pode ter mielossupressão. Obviamente a gente sabe que esse paciente é um paciente que tem muito mais chance de ter imunossupressão e infecções oportunistas. Então nosso cuidado durante a anestesia, o nosso cuidado maior ainda nesse paciente em relação à infecção, né, aos cuidados de asepsia e antissepsia. Alterações de coagulabilidade pelo tamoxifeno, neuropatia periférica autonômica, a vincristina pode dar, então nesses pacientes tem que tomar cuidado com a minha indução anestésica.
né, por causa da neuropatia autonômica, ou seja, uma chance maior aí de hipotensão. O metotrexato também pode causar aí demência, e a síndrome de liso tumoral, a indução da síndrome QT, e aí eu sei que esse paciente toma um monte de droga também que pode alargar QT, por exemplo, como os antieméticos, que é super frequente se usar aí os inibidores de serotonina, 5-HT3, são frequentes nesses pacientes que vomitam pra caramba, então tem que ficar de olho que eu posso desencadear também uma indução aí da síndrome do QT nesses pacientes. Ok, pessoal? Então essa é uma ideia aí em relação a esses pontos, algumas dicas do que pode cair na prova, para vocês darem uma atenção aí, dar uma revisada nisso também. Para fechar aí essa aula, vai ficar uma questão comentada. A doutora Rubia deixou uma questão comentada de bloqueios periféricos, principalmente aí de membro superior, que é uma das que mais caem, né? Membro superior é frequente na prova do TSA, faz muitos anos. Antigamente só caía membro superior, hoje tem outros bloqueios aí também que estão sendo pedidos, principalmente os novos bloqueios, né, entre aspas, novos, né, mas os bloqueios de tórax, de abdômen também são muito pedidos nas provas. Imagens, né, não se esqueçam das imagens aí, elas são super importantes para a gente estudar, porque elas vão cair na prova. Ultrassom, eco, traçado de Rotem, tudo isso você tem que estar na sua cabeça para você saber ir muito bem e detonar na prova, junto com a gente, que nós estamos aqui na torcida para você em relação à sua aprovação. Ok, pessoal? Então esse aí é o nosso plantão TSA. Espero que vocês tenham curtido. Estou à disposição para qualquer dúvida. E aí a gente vai se ver na próxima trilha, na nossa trilha 8, que vai desde aí do recém-nascido até o idoso. Nós vamos falar aí de pontos importantes em relação à anestesia dessas faixas etárias. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Olá, alunos do Portal Anestesia. Hoje nós vamos resolver uma questão comentada e a nossa questão vai ter como tema os bloqueios periféricos, mais especificamente o bloqueio do membro superior. O meu nome é Rubia Pellicero e eu sou anestesista no Serviço de Anestesiologia de Joinville. A questão que nós vamos discutir se refere a um homem de 39 anos que vai ser submetido a uma fixação de fratura do antebraço esquerdo. Ele informa que há 5 anos atrás ele fez uma pneumectomia direita e o anestesista resolveu que a melhor técnica para ele era um bloqueio de plexo braquial esquerdo pela via interescalênica. 30 minutos depois de realizado o bloqueio, o paciente evoluiu com dispneia e dessaturação. A questão então quer saber qual que é a principal hipótese diagnóstica para os sintomas do paciente. Ele quer saber se foi uma acinesia diafragmática, uma absorção maciça de anestésico local, uma injeção subdural ou subaracnoide do anestésico local. Então, alguns pontos bem importantes antes da gente chegar à resposta dessa pergunta é um paciente com uma pneumectomia à direita prévia, que realizou um bloqueio de plexo braquial interescalênico e que os sintomas iniciaram 30 minutos após o bloqueio. Então, para a gente revisar, aqui está a anatomia do plexo braquial. Ele tem as origens nas raízes de C5, C6, C7, C8 e T1, que posteriormente vão dar origem a fascículos e, nas suas vias terminais, aos nervos que inervam o membro superior. Uma parte bem importante para nos levar à resposta dessa questão é que, logo acima do plexo braquial, nós temos o plexo cervical. No plexo cervical, há a origem de um nervo bem importante para a gente poder responder essa questão. Então, percebam aqui na setinha que, se originando aqui de C2 e C3, nós temos o nervo frênico. O nervo frênico é importante porque ele vai realizar a inervação do diafragma. Então, vamos seguir um pouquinho mais. Nessa imagem, nós podemos perceber aqui em destaque os músculos escaleno anterior, escaleno médio, o plexo braquial passando aqui entre os músculos escalenos, que vai ser uma referência anatômica para o bloqueio do plexo braquial via interescalênica. Mas vejam que aqui na seta nós temos um nervo em destaque, o nervo frênico, passando logo acima do músculo escaleno anterior.
Nessa imagem, nós temos a visualização ultrassonográfica do bloqueio do plexo interescaleno. Na região anterior, nós temos o músculo escaleno anterior, na região posterior, o músculo escaleno médio, e entre eles, as raízes de C5, C6 e C7. Então, vai ser aqui nessa região onde a gente vai injetar o nosso anestésico local. Percebam que aqui também tem uma setinha destacando um outro nervo. Qual que é o nervo que a gente acabou de comentar que passa em frente ao escaleno anterior? Então, esse nervo aqui é o nervo frênico. O que acontece? Quando nós injetamos o anestésico pela via interescalênica, mesmo em pequenos volumes e mesmo tendo cuidado de injetar de posterior para anterior, ocorre uma dispersão desse anestésico local que leva ao bloqueio do nervo frênico. Em paciente saudável, sem comorbidades, que tem o diafragma do lado contralateral funcionante, nós normalmente não vamos ter um paciente sintomático. O que acontece é que esse paciente foi submetido ao bloqueio do plexo sem uma anestesia geral associada, e ele tem um detalhe muito importante, tem uma pneumectomia contralateral há 5 anos. Então, além de ele não ter o pulmão direito, nós ainda bloqueamos o diafragma do lado esquerdo, né? O que dificulta ainda mais a respiração desse paciente, o que fez com que depois de 30 minutos ele apresentasse sinais de insuficiência respiratória. Então, a nossa resposta mais provável, que é a resposta da questão, é que ele apresentou esses sintomas por acinesia diafragmática. As outras respostas, nós temos a injeção subdural e subaracnoide de anestésico local. Elas podem levar de saturação, de espineia até a apneia, mas normalmente elas têm um início de ação mais rápido, tá? Dessa insuficiência respiratória. E uma absorção maciça de anestésico local cursaria com outros sintomas que levariam a gente a pensar nessa absorção maciça, tá? Que poderia ser crise convulsiva, alterações eletrocardiográficas, confusão mental e agitação. Então, a nossa resposta final vai ser a letra A, acinesia diafragmática. Então, é isso por hoje. Revisamos um pouquinho do bloqueio do plexo braquial e as suas complicações. Até a próxima questão comentada.